Fala aí, rapaziada, bem-vindo ao canal Casaca 1998, sou o Felipe. Estamos aí para mais um pós-jogo, Vasco e Grêmio, Vasco 2, Grêmio 1, mais 3 pontos, Vasco invicto aí a 4 jogos. Vamos pro vídeo. Rapaziada, trazendo para vocês aí esse pós-jogo, tem algumas considerações. Fiquei um tempo sem gravar, né, tava com problema de saúde, acabei não pegando essa reta inicial aí desses 3 jogos com o Renato Gaúcho à frente do Vasco, mas trazendo aí o pós-jogo de hoje. Depois vou até abordar sobre esses 4 jogos, né, incluindo o de hoje aí do Renato à frente do Vasco, talvez saia amanhã esse vídeo. Trazendo hoje para vocês sobre o jogo. A primeira coisa que a gente consegue falar sobre esse time é que eles não sabem brigar só para buscar resultado, mas também mostrou maturidade também para segurar o resultado. Algumas coisas ali pontuais que mostram bastante isso foi o Andrés Gomes ali, aquele toque que ele dá para longe, já cavando até mesmo, né, o terceiro amarelo para não jogar contra o Coritiba, que ele vai estar voltando da seleção, que já é uma ajuda, ele vai conseguir um descanso, porque está jogando desde o início do ano. O Fernando Diniz acabou exigindo demais do Andrés Gomes, então ele agora vai ter um merecido descanso, pelo menos aí quando ele voltar da seleção. Outra situação dessa, né, que mostra bastante esse ímpeto de saber segurar o jogo foi o Léo Jardim, mas aí chovendo molhado, mas também o Saldívia ali na cama de gato ali, ele vai lá, segura mais um pouco, o Hugo Moura com a braçadeira de capitão ali, que por mais que seja assim ridículo pensar que o Hugo Moura ainda está vestindo a camisa do Vasco esse ano, ele pelo menos soube ali ir até o juiz, catimbar um pouco, segurar um pouco, fazer aquela cera ali, aquela discussão para fazer com que o tempo rolasse ali com o jogo parado. O time mostrou maturidade, mostrou casca, que vai ser importante porque o Vasco esse ano, ainda mais tendo um banco qualificado com jogadores ali que podem pelo menos ali, dependendo do jogo, manter o nível de atuação. Não foi o caso hoje, mas mostra isso, que o Vasco vai conseguir brigar ali pelo menos por uma pré-Libertadores. O time tem banco, a gente consegue ver algumas opções. Hoje antigamente a gente ficava, vai colocar esse, mas aí a outra galera falava, mas vai colocar quem? Hoje em dia a gente consegue chegar e ver algumas opções, tanto que de substituições a gente consegue ver ali do banco o Brenner, mesmo assim, mas tem o Brenner, tem o Spinelli que deveria ser titular, tem o Adson, o Marino que mostrou que ainda precisa melhorar bastante para atuar, a verdade é essa, assim, as tomadas de decisões bem ruins dele no jogo de hoje, mas é aquilo, pelo menos vem mostrando vontade você vê que no Marino não falta. O Urso também deveria ser titular, mas são 5 opções aqui. Aí você ainda tem ainda também o Cuesta na zaga, aí você tem o Piton e tem o Puma, só aí você já tem 7. E ainda tem o Adson ainda, 8. Então você tem um banco ali onde você pode ir escolhendo, ir dosando quem você quer colocar. Uma coisa que eu estava até questionando a princípio era o David como centroavante, mas hoje ficou provado o que o Renato quer, que é justamente o centroavante, não só um centroavante de área e não só um centroavante rápido, mas um equilibrado, que é o David. Ele não é o cara corredor, ele não é o cara da velocidade, mas ele é um cara de arranque. Ele é um cara que em algumas jogadas ele consegue explodir e botar o pé na área ali, fazer um pivô, coisa que você vê que o Brenner só tem a velocidade, o Spinelli é muito mais um definidor, o overhead, mas o David ele entrega as duas coisas e acabou se mostrando importante no segundo gol, assim como no primeiro. E além disso a gente fica naquela questão, né, que tem 2 coisas bem difíceis assim, que tomara que tenha sido só um susto, que foi tanto a lesão do Cuiabano quanto do Thiago Mendes, né? Tomara que não seja nada, que são 2 valências do time, que tem muito a ver com esses últimos jogos, com as 3 vitórias e o empate. Bem da verdade, deveriam ser 4 vitórias, porque a atuação do árbitro no jogo Vasco e Cruzeiro é algo assim, só faltou colocar a camisa do Cruzeiro e entrar para jogar, porque 10 minutos ali, tudo que ele aprontou para conseguir com que o Cruzeiro saísse com a vitória, ou pelo menos um ponto, parecia que ele estava ali querendo defender o cargo do Tite a todo custo. Mas enfim, essas 2 questões a se lamentar, né, sobre o jogo, que é o Thiago Mendes e o Cuiabano. Os 2 ali realmente vão fazer muita falta se realmente for uma lesão grave, espero que não. O Cuiabano acho que até mostrou ali depois
depois que ele foi substituído, que era mais cãibra, que estava ali só com gelo ali, mas estava com a expressão tranquila. O complicado era o Thiago Mendes, estava com bastante dores. Mas vamos fazer uma oração aí, torcer para que não seja nada, que o Thiago Mendes, nesses últimos jogos, ele puxou para si a liderança, puxou para si a torcida, mostrando que era um torcedor em campo aí, coisa que o Coutinho deveria fazer, mas não fez em momento algum. E é isso, rapaziada. Quanto às demais coisas ali que a gente pode dizer, a gente até fala dos shorts, né, que eu já tava prevendo já uma paçocada. Enfim, acabou sendo do Roberto Renan, que eu não imaginava. Eu imaginava algo do Hugo Moura, que hoje passou ileso. Foi aquela coisa, não fez muito, mas também não fez M. Então, é uma atuação boa, dito os padrões. E é isso, rapaziada. Mais a acrescentar, assim, é o Marino, né, que já tinha falado um pouco, mas vou destrinchar um pouco mais. Muitas decisões erradas do Marino. Ele tem muita força, ele tem muita velocidade e ele tem a vontade. Isso não tem como negar. Só que as decisões dele, assim, é algo complicado. O Andrés Gomes a gente entende, mas muitas das definições do Andrés Gomes, ele dá um passe, ele tem um cruzamento, a finalização fica complicado. O Marino, muitas das vezes, como é que fala? É muito a decisão em si. Entende? Aquele cara que é muita transpiração, mas a inspiração não tá chegando. Acho que é por isso, inclusive, que o Renato vem insistindo no Adson, para justamente preparar um pouco o Marino, fortalecer ali nele alguns fundamentos para lapidar, porque ele tem muito ainda a contribuir, porque o Marino, ele melhorando um pouco mais a decisão, se a gente tiver um ataque com Andrés Gomes de um lado e Marino do outro, a zaga do outro lado vai ser só reza braba, porque para segurar vai ser complicado, porque ele tem muita rapidez ali, acredito que até mais do que o Andrés Gomes, só que no poder de decisão ele peca bastante. O que mais assim acrescentar é o Matheus França, né? Que assim dispensa comentários, não tem muito o que ser dito sobre o Matheus França, porque o que ele anda fazendo assim, mais um jogo, já estava antes de entrar, quando entrou nulo no ataque, não contribuiu em absolutamente nada. E a gente fica naquela, né? Por que não colocou o Spinelli ou até mesmo o Brenner, né? Porque um jogo como estava ali, o Spinelli, com toda a briga que ele já entra ali em campo ali, provavelmente iria já chegar e forçar um pouco mais a defesa do Grêmio, que não estava também com toda aquela segurança. O que acontece é que, como o Vasco perdeu o Thiago Mendes, não tinha aquela peça que acionava os pontas. Então deu a impressão de que a zaga do Grêmio melhorou no segundo tempo, coisa que não é verdade. O Vasco teve algumas oportunidades de fazer o terceiro, fazer o quarto. Eu até tinha brincado nos shots, né, que era de ser 3-1. Mas enfim, 2-1, 3 pontos. E o Vasco agora se fixa ali na briga que é para pré-Libertadores. E então é isso, rapaziada. Esse aí é o meu pós-jogo. Tamo junto, grande abraço e falou!